Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Saudade, né? Costumo dizer que eu venho uma vez por ano aqui para me encher mais e voltar para lá, né? Para continuar fazendo a obra. É como se fosse um renovo, né? Vim aqui. E é um renovo, né? Desde quando eu cheguei aqui, a gente já sente tão forte a presença do Senhor e um louvor maravilhoso, né? Só dá vontade de chorar de saudade, irmãos. Não gosto de São Gonçalo, não sinto saudade de São Gonçalo, mas eu amo estar aqui com a igreja, né? A minha saudade é chegar aqui e estar com os irmãos, né? Porque muitos anos, né, pastor? Né, o pastor pediu, pode sentar rapidinho. O pastor pediu para falar, né, do aniversário da igreja. Peraí, deixa eu pegar meu celular aqui, que eu sou muito ruim com data. Eu acho que é 20 ou 21, amor? 22? Na verdade, 21 e 22, né? Porque esse ano a gente vai ter pregadores convidados, né? Pastor Alan e provavelmente o pastor Sandro. Então eu não posso deixar esses dois grandes homens de Deus chegarem lá e não dar oportunidade para eles pregarem, né? Então a gente pretende fazer um culto no sábado e outro no domingo, para a gente aproveitar o bastante, né, desses grandes homens de Deus lá. E se for mais algum pastor, a gente inclui mais um dia, né, pastor Geraldo? A gente faz uma semana se precisar, né? Porque o povo lá gosta de receber, gosta de ouvir a palavra, né? Graças a Deus por isso. Então, mês que vem agora, a gente já tem alguns irmãos que vão, né? O Guilherme e a Wendy, né? E alguns irmãos já me disseram: estou indo para lá, arruma um lugar lá que a gente está indo. Falei: a gente está arrumando. E a igreja vai ficar muito feliz porque o que o pastor falou aqui de evitar trazer convidados, né, doeu um pouquinho meu coração, porque a igreja já estava pronta para vir no aniversário da igreja aqui, né, pronta para vir. Só que o pastor explicou, por conta da congregação, da consagração dos irmãos, e que com certeza vai encher, e na situação que nós estamos, né, temos que evitar algumas coisas. E aí eu falei com eles: olha, calma o coração, que mês que vem todo mundo para cá. E aí eles me liberaram para estar aqui hoje. Glória a Deus por isso. E trago um abraço muito forte para os nossos pastores e para toda a congregação. Eu vejo rostos novos aí, então não conheço todo mundo, mas vai ser um prazer conhecê-los. Nós fazemos uma parte do mesmo corpo. Amém? Então vamos nos colocar de pé. Lucas capítulo 2. O Senhor me deu essa mensagem há umas 3 semanas lá no Rio, lá no Espírito Santo. E o Senhor disse assim: não prega essa mensagem na igreja não, você vai pregar lá no Rio. E eu sabia que eu vinha para o aniversário, e eu falei: eu não vou pregar no aniversário da igreja, né? Eu não sabia que tinha culto sábado, minha mãe que me avisou. Pensei que era quarta e domingo ainda. Aí eu falei: então vai ser em outro lugar, mas o Senhor vai dar a oportunidade de eu trazer essa mensagem. E aí o pastor, né, me avisou que eu ia estar trazendo a mensagem. Eu ia dizer não, porque a minha vontade é ouvir e receber. Mas o Senhor me fez lembrar dessa mensagem que Ele já tinha posto ao meu coração. Lucas capítulo 2, versículo 41 em diante. Irmão, se eu falhar um pouquinho na leitura, me perdoem. Eu esqueci meu óculos lá no Espírito Santo. E eu tenho um pouquinho, e meu esboço está bem pequenininho, mas vai sair, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem a sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminhando o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas.
E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que o teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procurais? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu pai? Amém, irmãos. A leitura até aqui. Podeis assentar, o pastor já fez a oração. Não estou mais com o costume de pregar com o microfone, dá vontade de tirar, né? Porque lá é pequeno, então eu não prego com microfone. Então, irmãos, a gente faz um culto a cada 15 dias, na sexta-feira, numa cidade distante da nossa, né? Quando o pastor for lá, creio que ele vai conhecer. É um pequeno núcleo, né, da igreja que está em outra cidade, mais distante um pouquinho. E lá a gente tem, né, graças a Deus, alcançado vidas. E essa família que nos recebeu lá não era da nossa congregação, era de outro lugar. E agora eles fazem parte do corpo conosco. E tem me ajudado bastante. O pai de família, um grande homem de Deus, pregador da palavra. E todos os cultos eu que prego lá. E há umas semanas eu dei oportunidade para um irmão pregar. E ele trouxe apenas um versículo desse texto, que falou muito forte ao meu coração. Foi quando o Senhor falou comigo: você vai pregar em cima desse texto. Porque, irmãos, ao longo dos dias, né, a gente vai vendo as pregações que têm sido pregadas aí, né, a forma com que as pessoas têm falado de Jesus, e a gente começa a se perguntar: será que as pessoas não esqueceram Jesus em algum lugar? Acabaram esquecendo de Jesus. Mas para a gente, depois, lá na frente, a gente vai comentar melhor sobre isso, para a gente se ater ao texto. Quero lembrar que a festa da Páscoa, eu creio que todos nós já conhecemos, né? Mas só para lembrar os irmãos, ela lembrava daquela saída do povo do Egito, né? De que quando eles estavam lá no Egito, precisou passar o sangue, né, do cordeiro no umbral das portas, e aquele que tivesse o sangue do cordeiro no umbral das suas portas, o anjo da morte passaria e não levaria o primogênito daquela casa. E por conta disso, depois, todos os anos, eles iam em Jerusalém se lembrar disso. Se lembrar do sangue do cordeiro, de tudo aquilo que aconteceu, do amor de Deus para com aquele povo. Todos os anos eles faziam isso. E para muitos era uma espécie de ritual. Para outros talvez não. Para outros talvez a lembrança daquilo trazia esperança de sempre ter o sangue do cordeiro na sua casa. Trazia para eles a esperança do Salvador. Trazia para eles a esperança de uma transformação, de uma libertação que eles almejavam. E aquilo acontecia durante anos. E nós vamos ver Jesus Cristo. O texto fala de Jesus com 12 anos. E a sua família, como era costume, como diz o texto, todos os anos iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E na volta, né, eu fico imaginando como um pai ou uma mãe não vai perceber que o filho não está com eles, né? É algo difícil de se entender. E a palavra diz que no caminho de um dia que eles... cadê Jesus? Cadê nosso filho? Um dia andando, né? E aí eles retornam para Jerusalém, e a palavra diz que depois de 3 dias que eles encontram com Jesus. Irmãos, enquanto eu li esse texto, eu fiquei imaginando, se eu me perdesse do meu filho por 3 dias, como é que seria a minha vida? O que eu iria imaginar? Nós passamos na semana passada um problema lá na igreja. Um irmão, né, que foi, né, do mundo das drogas, e ele não tinha telefone, já há anos que ele não é envolvido com essas coisas, graças a Deus, uma bênção na igreja, mas esse irmão sumiu por 2 dias. Eu chorei, eu procurei nos hospitais, uma irmã lá advogada, pedi para ela ver a ocorrência, tudo, a gente desesperado, não sabendo o que estava acontecendo com esse irmão, e eu chorava, e eu falava: Senhor, me ajuda, me dá uma solução, me mostra onde está esse irmão. E aí, conversando com a esposa dele bem mais tranquila, né? E eu meio nervoso,
Ela me disse: pastor, há alguns anos atrás aconteceu isso, e ele tinha tido uma recaída. Na mesma hora eu falei, chamei minha família para orar, falei: vamos orar ao Senhor. Falei: Senhor, que de todos os males o menor. Porque se ele tiver recaída, se ele tiver sofrido essa recaída, ainda há esperança para a vida dele. Mas se ele morrer sem antes ter pedido perdão, ter se arrependido de tudo isso, então, Senhor, que o Senhor não permita que o matem. Faz ele voltar para casa. Faz ele voltar para casa, porque a gente vai tratar, vai cuidar disso. Mas não deixa eu perder essa alma não, Senhor. E aí, graças a Deus, nessa virada de noite, ele voltou para casa de madrugada, envergonhado, mas me pediu perdão. Eu falei: você não tem que pedir perdão para mim, é para o Senhor. Eu estou aqui para te ajudar no que for possível. Mas 2 dias, um irmão que tem 2 meses, 3 meses na congregação, uns 4 meses já, não, mas como membro tem 1 mês mais ou menos, eu já sofri tanto. E quando eu li esse texto, eu fiquei imaginando como um pai, se eu ficasse um dia não sabendo onde estava o meu filho, 2 dias, 3 dias. E eu comecei o Senhor tem me dado experiências maravilhosas, ouvindo testemunhos de pessoas que ficaram nesse sistema religioso, dizendo que esqueceram Jesus há muito tempo atrás. Eu estou com um pastor na congregação que ele tem 26 anos de pastorado de uma igreja muito famosa. Ele falou: pastor, eu precisei ficar 3 anos fora de qualquer igreja, porque eu só sabia falar de prosperidade, só disso, eu tinha que me descontaminar. Foram 26 anos, 26 anos. E ele me contou um testemunho que faz parte do que nós estamos lendo aqui. O testemunho que ele contou foi que essa igreja que ele era, as pessoas, eles evangelizam, a pessoa se converte, eles oram até aquela pessoa ser batizada com o Espírito Santo, e depois que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, eles começam a dominá-la com a doutrina cristã judaizante. Começam a dominá-la com a prosperidade, e aquela pessoa, se o Espírito Santo despertar e ela sair, é porque não era para ele ter um chamado. Mas se o Espírito Santo não despertar essa pessoa e ela continuar, essa pessoa vai ser um pastor, vai ser um obreiro, vai ser alguma coisa lá dentro dessa congregação, dessa igreja. Porque um dia essa pessoa provou do Espírito Santo. Então ela acha que ela continua com o Espírito Santo, mesmo fazendo coisas que desagradam a Deus. Um certo dia estava com Jesus, mas no meio da caminhada Jesus ficou pelo caminho. E eu comecei a me lembrar desse texto. Quantas vezes nós estamos anos dentro da igreja, começamos com a motivação correta, mas ao longo da caminhada nós perdemos o foco. Eu falei aqui que todo ano eu tenho que vir aqui, todo ano eu tenho que ouvir pessoalmente esses pregadores que nós temos aqui, para que eu nunca perca o foco, nunca saia do caminho, saia do foco, porque às vezes a gente está na obra de Deus, é músico, pode ser pastor, pode ser pregador, mas o foco que é Cristo ficou pelo caminho. A mensagem do Evangelho ficou pelo caminho. Porque nós começamos a ver, irmãos, eu comecei a perder alguns irmãos na igreja e eu chorava e falava: Senhor, eu estou perdendo irmãos, porque eu voltei a pregar como eu pregava antes, até um puxãozinho de orelha do meu pastor, para eu não deixar de pregar o Evangelho, porque o Evangelho, a palavra diz que a palavra é como um martelo que esmiuça a pedra, não é como um algodão que faz carinho na pedra. É martelo, ela dói, ela quebra o nosso coração e nos transforma. Então, quando você começa a ser mais maleável com muitas coisas, você acaba perdendo o foco, o objetivo principal, que é o Evangelho, é o reino, é se manter firme até o fim. E graças a Deus, desde quando eu entrei aqui, os louvores da harpa, vai enchendo o nosso coração e nos fazendo lembrar. Aí eu lembro do texto que diz: quero trazer à lembrança tudo aquilo que me traz esperança.
Porque a verdade é que o mundo jaz do maligno. As coisas estão cada dia pior e eu não tenho como dizer para você que vai melhorar. Mas o reino de Deus está próximo. A volta de Cristo está próxima e aquele que não despertar para isso, porque a verdade é que nós damos desculpa para muita coisa. Eu falei essa semana, a minha empresa hoje poderia ser uma empresa bem mais, já famosa no mercado lá, poderia estar ganhando rios de dinheiro, mas eu tenho uma coisa que me impede, o meu pastorado, porque toda vez que eu tento dedicar um pouquinho mais ao meu trabalho, a igreja falha, a igreja precisa de socorro, e aí eu tenho que abandonar tudo, correr para ajudar os irmãos, e aí eu não consigo focar no meu trabalho. E eu falei com o Senhor, Senhor, quanto mais eu vejo que não dá mais para perder tempo com outras coisas, não dá mais para perder tempo com outros objetivos, outros focos, porque a verdade, se nós não temos um foco, um objetivo, se nós abrimos muito o nosso leque de vários focos, a gente não chega a lugar nenhum. Mas a palavra diz que há um caminho, há uma porta e há um caminho que nos conduz a algum lugar. E esse caminho nos conduz à morada eterna. Mas há uma preocupação que acontece por muitas pessoas, de que por meio do caminho, na caminhada, eles acabam deixando Jesus um pouco de lado, focando muito no templo, na obra, mas esquecem do Deus da obra. Eu tentei ouvir uma pregação do pastor, fé pragmática e a fé salvadora, mas o Senhor não deixou ouvir, porque talvez ia influenciar muito na minha pregação hoje, porque eu sou muito influenciado pelos meus pastores, Então o Senhor não permitiu ouvir, para que eu não repetisse as palavras que o pastor falou, mas eu tenho quase certeza que parte da palavra, da mensagem foi que as pessoas não creem mais no poder de Deus como era antigamente. As pessoas deixam de pedir pela cura como pediam antigamente, deixam de viver as experiências maravilhosas com esse Deus que nós temos, porque a fé salvadora é crer em Cristo. Para mim, pastor? Não sei se era pregação. E a fé pragmática é crer no poder de Cristo. Muitas das vezes as pessoas vão para Cristo pela motivação errada, com certeza. Vão esperando receber uma cura. Há um tempo atrás eu preguei na igreja sobre aquele homem que foi paralítico, descido do telhado. A esperança dele era o quê? Ser curado. E a primeira palavra de Jesus para ele é o quê? Perdoados estão os seus pecados. Mas o Senhor Jesus Cristo não parou por aí, não. Logo depois de salvar a vida daquele homem, perdoar todos os pecados, Ele deu àquele homem também a cura. Ao longo da caminhada nós esquecemos o Deus que nós servimos. Uma situação como essa que eu contei aqui, a experiência, a última coisa que as pessoas têm é de ir buscar ao Senhor. O irmão perdeu, o irmão, vamos na delegacia, vamos não sei aonde, vamos. Senhor, me ajuda a achá-lo. A quem nós procuramos por socorro de pronto? Quando ficamos doentes, para onde nós procuramos o socorro de primeiramente? Se hoje você for diagnosticado com essa doença que está aí, para onde você vai correndo? Para o joelho ou para o hospital, com medo de morrer? Então a verdade é que muitas das vezes nós estamos no caminho, mas nós esquecemos quem nos segue, quem nos guia. Porque se nós tivermos o Senhor Jesus Cristo no controle de todas as coisas, o nosso primeiro socorro é Ele. O nosso primeiro socorro é Cristo. Ele não vai ser o último. Mas a verdade é que muitas das vezes a gente está tão preocupado com as outras coisas. Assim como eles estavam indo a Jerusalém para a festa da Páscoa, relembrar o sangue do Cordeiro, parece que Maria tinha esquecido que o Cordeiro estava com ela. Porque o Senhor, em Lucas, no capítulo 1, tinha encontrado com Maria. O anjo do Senhor foi até ela dizer: olha, vai vir sobre você o Espírito, você vai receber do Espírito Santo.
o Messias, o enviado, o Filho do Todo-Poderoso. E ela ia para Jerusalém todos os anos se lembrar do Cordeiro, mas o Cordeiro estava com ela o tempo todo. Às vezes a gente vem para a igreja para se lembrar de Cristo, mas será que Cristo está conosco nos nossos dias, durante a semana, no nosso amanhecer, no nosso deitar? Ou será que no meio da caminhada nós esquecemos dele? Qual foi a última vez que oramos ao acordar? Que antes de dormir oramos ao Senhor dizendo obrigado, porque hoje não me aconteceu nada. Então, se não me aconteceu nada, foi o Senhor quem guardou o meu dia. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você, ao amanhecer, começou a glorificar o Senhor, orando, dizendo obrigado, Jesus, porque eu acordei. Obrigado por essa oportunidade de pregar o teu evangelho. Obrigado por essa oportunidade de fazer diferença. Porque, verdade é, muitos acordam o dia destinados a serem inúteis durante aquele dia. E quando eu falo inútil é em prol do reino, porque a nossa missão aqui é em prol do reino. Nós viemos a esse mundo com um propósito. O Senhor nos trouxe com uma missão. E muitas das vezes nós vivemos a vida inteira aqui sem saber qual é o nosso propósito, sem vivermos a nossa missão. A verdade é que nós abandonamos muitas das vezes essa missão, esse propósito, e vivemos várias outras coisas. Qual foi a última vez que nós demos um impedimento ao Senhor? Eu não posso fazer a obra de Deus porque eu tenho um emprego. Eu não posso fazer isso ou aquilo porque eu tenho filhos. Só Deus sabe o quanto a minha família sofre. Eu imagino o pastor como sofreu, com um filho pequeno na obra. Quanto me julgaram porque eu tenho um filho pequeno e quando alguém estava com Covid e me ligava eu ia lá orar. Quanto me julgaram dizendo que eu era inconsequente por causa dos meus filhos. O qual medo também eu tive. Verdade é, eu sou ser humano, também tive medo. Mas nós estamos aqui para fazer o quê? A obra. A obra. Quando nós dizemos na nossa oração, a oração do Pai Nosso nos ensina o quê? Venha ao teu reino. Não é isso? O quanto nós temos investido no reino. Nós fazemos parte da igreja há muito tempo, muitas das vezes. Nós estamos aqui, vemos no culto, cantamos, tocamos. Também a obra. Mas e a palavra do Senhor que sai da tua boca? E o evangelho que sai da tua boca? Porque, irmãos, uma coisa ficou pelo caminho. Muitas pessoas trocaram a palavra evangelho por igreja. E elas não pregam mais o evangelho, elas pregam a igreja. A verdade é, vem para a minha igreja, vai dar certo para você, lá vai melhor, lá o pastor é uma bênção, lá eu não sei o quê. E poucos se importam com o evangelho. Muito se é pregado sobre doutrina e pouco sobre o Deus que nós servimos, o Senhor Jesus Cristo que nos salvou. Semana passada eu ouvi uma pessoa dizendo assim, e calhou da mesma semana eu ter pregado também sobre a gente falou na verdade lá na igreja sobre aquela mulher cananeia, né, que diz para o Senhor, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que sobram da boca da mesa do seu Senhor. E a pessoa disse para mim, disse assim, se você pode se assentar, se você tem direito de se assentar na mesa do rei, por que você fica feliz, porque você se contenta com as migalhas? E eu disse, é simples, porque eu não tenho direito de sentar na mesa do rei. Isso não foi me dado por direito. Não foi me dado por direito, foi um favor. É totalmente diferente o que é direito e o que é dado por favor. O que é de direito, por exemplo, é você trabalhar e no final do mês você tem o seu salário. Outra é você receber antes de trabalhar. É totalmente diferente. O que nos foi dado, a salvação, a esperança da salvação, o poder do Senhor foi nos dado não por direito, mas por favor, por misericórdia, por amor. Isso é totalmente ao contrário, é totalmente diferente.
Porque quando nós sabemos que foi nos dado por favor, por misericórdia, por amor, aí nós somos gratos. Aí nós entendemos que não é por mim, não foi por causa de, não tem nada a ver comigo. É tudo pelo Senhor, é tudo para Ele, a obra é para Ele. Porque quando nós nos esquecemos da origem que é Cristo, do foco que é Ele, quando nós abandonamos Cristo pelo caminho, nós começamos a esquecer do principal, que é toda a glória, toda a honra é para Ele. Nós temos que nos humilhar. A palavra nos ensina a sermos humildes. Sermos humildes. A palavra do Senhor diz que o Senhor dá graça aos humildes, mas Ele faz o que com os soberbos? Ele rejeita. Ele rejeita. E a verdade é que muitas das vezes nós estamos achando que estamos fazendo a obra de Deus, porque nós cantamos, nós tocamos, ou até nós pregamos. Mas o Senhor Jesus Cristo ficou pelo caminho. Nós não podemos esquecer do autor e consumador da nossa fé. A nossa fé não está no poder que o Senhor pode fazer, em tudo aquilo que Ele pode fazer por nós. A nossa fé está em tudo aquilo que Ele já fez. Não é no que Ele pode fazer, não é que Ele pode curar, não é que Ele pode me livrar de uma situação difícil, não é porque Ele pode me dar comida quando eu estou sem, é no que Ele já fez no passado. Quando Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Ele já me deu algo muito mais importante do que todas essas coisas. E quando eu busco essas outras coisas, eu acabo me esquecendo de tudo aquilo que Ele fez por mim. E quando eu estou aqui esperando todas essas coisas, eu acabo esquecendo de tudo aquilo que Ele fez. Por isso que aquela palavra fala muito forte ao meu coração. Quero trazer à lembrança tudo aquilo que me traz esperança. Porque todas as vezes que eu passo um momento difícil na minha vida, todas as vezes que eu tenho dificuldade financeira, seja o que for, eu começo a me lembrar de Jesus Cristo morrendo por mim na cruz. Eu começo a imaginar aquela cena e dizendo: Senhor, está difícil, a caminhada está difícil, todas as lutas, dificuldades, os sofrimentos, mas o Senhor me disse que tem algo muito melhor me esperando. Não é aqui nessa terra não, porque a palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E muitas das vezes nós largamos o Senhor Jesus Cristo de lado por coisas terrenas, por glórias. Quantas pessoas têm pregado o Evangelho, têm feito a obra do Senhor esperando algo em troca, esperando um cargo, esperando ser consagrado, esperando fazer isso, o pastor ter um reconhecimento, chamar para pregar. Isso já aconteceu comigo, irmãos. Eu dizia assim: não, o pastor vai me chamar para pregar lá na igreja, né? E não chamava. E o dia que eu tive a motivação correta, o Senhor falou comigo: você quer pregar o meu evangelho mesmo? Vai pregar nas ruas, vai fazer a obra mesmo, que pregar aqui dentro é muito fácil. Vai fazer a obra, vai dizer que me ama de verdade, com alguém porque aqui ninguém vai se levantar e dizer: você é isso, você é aquilo, aquilo outro. Mas na rua vai dizer: vocês são crentes, sai fora daqui da minha casa, não sei o que, vocês são farsa, vocês são mentirosos. É ou não é, Júlio? Lá vão fazer isso com você, vão tentar te humilhar, vão tentar te desmerecer, e aí se você se achar o cara, aí é pior. Lá você tem que se humilhar mesmo, dizer: mas eu não vim te dar nada desse mundo, eu vim te falar de Jesus Cristo, aquele que te ama, que quer cuidar de você, assim como eu também. Você se acha melhor que eu? Não sou não. Eu estou aqui te mostrando que o melhor é Cristo. Não tem reconhecimento nenhum, porque são trabalhos que ninguém aqui está vendo, porque não é aqui visto. Então qual é a sua motivação para fazer a obra de Deus? Qual é? Me disseram que eu tenho que delegar, pastor, uma coisa que eu não consigo fazer, né? Não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. Porque os irmãos chegam na igreja, eu estou passando pano, eu estou trocando a água, eu estou fazendo café, eu estou fazendo isso aqui. Pastor, o senhor tem... Meu irmão, mas as pessoas lá pedem para... pastor, o senhor tem que pedir para o irmão orar, o fulano tem que orar. O senhor tem que chamar as pessoas para orar lá na frente. Mas no sábado de oração ninguém quer ir para orar, né?
A orar lá na frente da igreja, todo mundo quer ser visto. Qual é a motivação? Será que todas as vezes que você vai fazer a obra do Senhor, você se lembra que é para Cristo? Você vai trocar um galão de água, eu estou fazendo para Jesus. Você vai fazer uma limpeza na igreja, eu não estou fazendo para ser visto, não, é para Jesus. Tudo que eu faço é para o meu Senhor. Porque aquela motivação deles era todos os anos. Eu acabei esquecendo meus bolsos, tá, pastor? Todos os anos eles iam para Jerusalém fazer um ritual, né? Chegar lá, celebrar a festa do Cordeiro. E pode ser que ao longo daqueles anos, 12 anos já desde o nascimento de Jesus, Maria nem estava imaginando que isso iria acontecer. E aí naquele dia, quando eles encontram com Jesus, e ela diz: filho, eu estou te procurando já. Você deixou eu e o seu pai loucos, né? Como se um filho chegar tarde em casa. A gente estava aqui preocupado com você. Ele diz: você não sabia que a minha missão era obedecer ao meu pai? Você não sabia que eu vim a esse mundo para ser obediente ao meu pai? Você se lembra qual foi a missão de Cristo? Qual é a missão de Cristo? Você se lembra que você é um embaixador do reino? Você se lembra que o Senhor Jesus Cristo disse para todos nós: ide por todo mundo pregar o Evangelho? Você se lembra qual é a missão ainda? Você se lembra das promessas que você fez quando você se converteu? Aquele primeiro amor, aquele amor que você estava dizendo: eu vou fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero mudar o mundo, eu quero transformar as pessoas, eu quero que as pessoas sintam isso que eu estou vivendo. Vocês se lembram disso ainda? E o que te motiva hoje a continuar fazendo a obra? Será que você apenas faz um ritual ou você ainda se lembra da missão? Não é à toa que nós somos comparados como um exército, o exército de Cristo. E deixa eu ver aqui, ninguém, eu acho, né? Foi militar aqui, né? Só eu. Quando a gente é militar, a gente sai com Júlio, né? Júlio, esqueci. A gente tem uma missão e você não volta enquanto não completa a missão. Você tem que fazer de tudo para que essa missão seja cumprida. Você tem que ir por meio de trancos e barrancos, dificuldades, rastejar na lama, saltar morros, mas você tem que cumprir a missão. A missão ela nunca é esquecida, a mensagem não pode ser esquecida. O mensageiro, eu lembro na época do quartel que eles davam uma mensagem para a gente, repetia 3 vezes, e eu tinha que passar todo o percurso do meu acampamento, que era apanhar simulação de bomba, de granada, de tiroteio, um monte de coisa pelo caminho, e lá no final ainda lembrar da mensagem. E quando eu me lembro disso, glória a Deus pela minha experiência como militar, eu lembro do reino, não é assim? O Senhor nos entregou uma mensagem no começo, e nós temos que entregar essa mensagem no final. Nós temos que chegar ao final com essa mensagem no nosso coração, sem esquecer essa mensagem pelo meio do caminho. Por mais que você tenha que passar pelas montanhas, pelas dificuldades, pelos obstáculos, no final você ainda tem que estar com a mensagem guardada. E quantos já esqueceram a mensagem pelo meio do caminho? Esqueceram qual era até o objetivo da missão. Eu me lembrei desse irmão, ele falou: pastor, 26 anos. Depois de 26 anos, o irmão que me contou que ele foi pastor dessa igreja, ele disse assim: pastor, depois de 26 anos que eu falei com o meu pastor líder, né? Eles chamam de bispo. Falei com ele assim: mas bispo, eu queria ter uma pergunta para o senhor. Eu estou há 26 anos aqui como pastor, e todos os meses vocês me cobraram meta financeira. Eu tinha que bater minha meta todos os meses, mas depois de 26 anos que eu percebi que vocês nunca me cobraram por almas. 26 anos nunca me perguntaram sobre as almas, sobre as vidas. E aquele irmão falou comigo: pastor, foi o dia que eu caí, eu juntei todas as minhas coisas e vim embora para cá.
Peguei tudo que eu tinha e falei: amor, vamos embora. Eu não fico mais um dia aqui. Porque agora, depois de 26 anos, que eu percebi que eu não estou fazendo nada em prol do reino. Ia a todos os cultos, todas as reuniões, fazia muitos gabinetes, mas tudo isso foi perdido. Irmãos, a minha preocupação maior é essa, que no meio da caminhada, porque o diabo ele vai arrumando atalhos, né? Existe um caminho, mas aí você começa a ver caminhos pequenos, atalhos, que parecem que vão te levar pelo mesmo objetivo. E o meu medo é um dia, sem perceber, pegar um atalho desse achando que é o caminho. Por isso a importância da meditação da palavra do Senhor. A importância, porque Ele mesmo disse para mim: pastor, foram 26 anos sem ouvir pregação de nenhum outro ministério. Eu era proibido de ler outro livro que não fosse do presidente dessa igreja. Eu era proibido de ouvir pregações que fossem de outros ministérios. As mensagens que eu lia já eram tudo em prol disso. Então é como se fosse uma lavagem cerebral. E aí eu não tinha o que questionar, porque eu não conseguia receber uma palavra que me despertasse. Esse é o problema. E não percebeu que aquilo estava tirando ele cada dia mais e mais do caminho. Então a verdadeira pergunta é: você esqueceu Jesus pelo caminho? Ou ainda é o objetivo da sua caminhada? Jesus Cristo ainda está contigo nessa caminhada? Para se perguntar. Não responda de pronto dizendo: não, eu tenho Jesus, eu ainda estou com o Espírito Santo. Aí eu começo a lembrar de Sansão, quando ele se levantou: vou derrotar os filisteus, e nem tinha percebido que o Espírito tinha saído dele. Não seja como mais um desses. Nós acabamos de fazer a leitura de Hebreus, né? Quem leu Hebreus capítulo 6, o pastor tem um estudo muito bom sobre isso. Aqueles que provaram de um dom celestial, foram cheios do Espírito Santo. Eu não quero ficar nas minhas línguas, não. Vamos ler? Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Já estou terminando, tá, irmãos? Nem orei a hora, 10:10. Hebreus capítulo 6. Capítulo 4, versículo 4. Capítulo 6, versículo 4. Amém? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram a Jesus, ao Filho de Deus, e o expõem em vitupério. Uma das minhas maiores preocupações, porque isso aqui, irmãos, não é um ato, é uma consequência. O você provar de tudo isso, de toda a experiência, ser cheio do Espírito Santo, e um dia negar a Cristo, não é um ato, é uma consequência de tudo aquilo que você deixou de fazer na sua caminhada. Eu conversando com esse irmão que teve esse problema de recair, ele falou: pastor, um abismo puxa o outro. A minha queda começou no dia que eu parei de ler a Bíblia, porque eu estava tão cansado com o meu trabalho que eu não conseguia mais ler. E aí eu fiquei uma semana sem ler, uma semana sem orar, sem buscar. Depois de uma semana eu caí. Então a minha queda não foi no dia que eu caí, mas foi quando eu deixei de buscar ao Senhor. Falei: glória a Deus, porque o Senhor fez você reconhecer isso. A importância de meditar na palavra, de nunca esquecer a mensagem, porque diferente do exército, que nós não temos ninguém para nos lembrar, aqui nós temos a palavra do Senhor, para nos lembrar todos os dias do nosso objetivo, do nosso foco, que é o Evangelho, que é a palavra, que é o reino de Deus, que não é cura, que não é libertação, que não...
O foco não é esse. Isso são consequências do objetivo, que é o reino. É a salvação, é a conversão, é a transformação de vidas. E nós não podemos achar que isso vai ser uma consequência de um dia, um ato. Eu tenho que vigiar para eu não cometer esse ato. Mas esse ato só é cometido se você deixar de buscar, deixar de ter o Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo. Qual foi a última vez que você chorou conversando com Deus? Eu meço a minha intimidade com o Espírito Santo assim, irmãos, Wellington. Porque quando eu oro muito tempo e não choro nenhum dia, eu começo a falar com o Senhor assim, questionar: Senhor, será que mesmo eu estou me arrependendo mesmo das coisas que eu fiz? Será que não me faz chorar quando eu peco contra o Senhor? Quando eu venho na minha lembrança todos os erros que eu cometi, eu peço perdão. Será que isso não me faz ficar triste? E a sensibilidade que você tem através do Espírito Santo, o Senhor vai limpando, transformando, te faz uma pessoa com mais sensibilidade, né, mais sensível a ouvir a voz do Senhor. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente começa a ficar muito durão, né? A gente, pastor, mais ainda, né, pastor? Não sei o senhor, mas porque às vezes um ato de chorar na frente dos irmãos pode demonstrar uma fraqueza que alguns irmãos não vão entender, né? Um tempo atrás eu precisei me abrir com a igreja e falei: olha, eu não sou super-herói não sou Superman não, porque uma pregação que eu trouxe dizendo: irmãos, nós precisamos... Eu passei por um momento difícil financeiro, mas eu glorifico a Deus por isso. Eu glorifiquei a Deus e eu chorava e falava: Senhor, obrigado, porque o Senhor ainda me faz lembrar as minhas raízes, não faz eu me perder. Então obrigado por cada experiência dessa. Teve irmão que no outro culto, irmão depois que acabou o culto falou: pastor, o senhor tem que orar mais, né? Isso não pode acontecer na tua vida não. Quando a gente tem o Senhor, essas coisas não acontecem não. Eu falei: minha irmã, na tua, porque na minha acontece, né? Aconteceu na vida de Paulo, quem sou eu para dizer que não vai acontecer na minha? Mas pastor não pode passar por dificuldade financeira, pastor não pode chorar, ficar triste, pastor não pode passar por não uma crise de depressão, mas um sentimento assim, porque às vezes vem, irmão. Quando a gente começa a ver alguns irmãos fracos na fé, passando por necessidade, dificuldades, e às vezes você não pode ajudar mais do que você quer, né? Porque tem coisas que não dá para você fazer, a pessoa tem que tomar uma atitude, e aí você sofre com aquilo, né? Um tempo atrás eu estava quase entrando em depressão, e eu falei com o Senhor: Senhor, eu não aceito isso não. E o Senhor me trouxe uma palavra de conforto no meio do culto. O irmão disse para mim: pastor, isso é só o começo, mas o Senhor é contigo. Falou assim para mim. Eu falei: Senhor, obrigado. Não foi o que eu queria ouvir, mas foi o que eu precisava. Mas para algumas pessoas, pastor, não pode passar por isso não. Um servo de Deus não chora, não se humilha, não pede perdão, não se arrepende, não tem do que se arrepender, né? Tem pessoas que acham assim, mas a verdade não é essa. Todos os dias nós temos algo a nos arrepender, seja do que, ou se nós fizemos algo errado, ou se nós deixamos de fazer algo certo, mas todos os dias nós poderíamos fazer mais para o reino, mais. Às vezes parece que o meu dia não tem 24 horas, e eu fico: Senhor, me ajuda a administrar melhor o meu tempo, que o meu pouco tempo, os 24 horas não está dando, né? Não está dando, porque o reino do Senhor pede mais, a obra pede mais, e a verdade é, poucos são os trabalhadores. Muitos querem trabalhar com a motivação errada, mas poucos querem trabalhar na seara do Senhor, porque a seara do Senhor não é essa mesma seara que está acontecendo aí não, irmãos. A obra é diferente, é porque você colhe os frutos, mas não fica com nenhum deles não, é todos para o reino. Essa é a seara do Senhor, é você trabalhar e o salário ir para o reino, e você ficar contente com isso, feliz, agradecer por você ser um trabalhador, pelo Senhor te aceitar como um trabalhador. Esse é o verdadeiro evangelho.
Quando eu olho para os apóstolos, a vida deles, e Pedro dizendo para o Senhor: Senhor, e nós que largamos tudo para te servir? O Senhor dizendo para ele: não há ninguém que tenha largado família, tudo isso, que não seja recompensado. Aí as pessoas pregam em cima disso para dizer: olha, você que faz isso, o Senhor vai te honrar, vai te exaltar. Lembrem quem fez essa pergunta, para quem foi o texto? Pedro. Qual foi a maneira que Pedro morreu? Você acha que ele recebeu alguma coisa aqui nessa terra? Ele foi honrado, exaltado aqui nessa terra? Não. Paulo, todas as cadeias, as prisões, os açoites, naufrágio, foi honrado aqui? Essa honra que o mundo procura, que as pessoas procuram? Serem destaques? O pregador da noite, o pregador do dia, o pastor, o fulano de tal. Uma vez uma pessoa disse para mim que trabalhava muito para um dia ser diácono da igreja. Eu falei: ué, como assim? Diácono é quem trabalha. Você pode não ter o cargo, mas se você trabalha, você é um diácono. Ué, você está esperando o reconhecimento do homem? Então o dia que você for reconhecido, parou, acabou o trabalho? Não é isso que acontece, pastor, muitas das vezes? Depois que é reconhecido, acaba o trabalho. Não, me esforcei muito para chegar até aqui, agora está bom. Mas a obra de Deus não tem nada a ver com esse mundo. Nada, irmãos. Não tem nada a ver conosco, não é sobre nós. E nós temos que olhar para nós e ver se verdadeiramente Cristo habita em nós. Ou se nós enchemos a nossa vida do nosso ego, do nosso eu, das coisas desse mundo, do nosso trabalho, dos nossos objetivos, comprar uma casa, um carro, ter uma faculdade, um filho, família, um emprego melhor. Enchemos o nosso dia, o nosso tempo com tudo isso. E aí ficou sem espaço para Jesus. Ele diz: não tem espaço para eu morar nessa casa, não. Não tem mais espaço para mim. E aí ele ficou pelo caminho. Mas há uma esperança, irmãos. Assim como ao terceiro dia eles conseguiram encontrar Jesus, essa esperança há para aqueles que deixaram Jesus pelo caminho. Se você, ao olhar para você mesmo, não consegue mais ver Cristo reinando na sua vida, sendo o Rei, sendo o Senhor da sua vida, ainda há tempo de voltar, ainda há tempo, ainda há esperança, ainda temos o Espírito Santo, ainda temos o Evangelho sendo pregado, então ainda há esperança, ainda há esperança. Não foi à toa que foi só ao terceiro dia que eles acharam Cristo, é para nos trazer a lembrança que ao terceiro dia Ele ressuscitou, e por Ele ter ressuscitado nós temos vida e a esperança da salvação. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então ainda há esperança. Se você acha que você esqueceu Jesus pelo caminho, ou então você começou a mudar o foco, ou você não se lembra mais de como é ter o primeiro amor, como é essa experiência maravilhosa de ser revestido do poder, ainda há uma esperança. Mas não deixa para amanhã, não. Faça hoje essa oração de arrependimento. Faça hoje essa oração e tome essa atitude hoje, porque há um louvor antigo que diz: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. É hoje, não deixa para depois, não deixa para depois. Não seja mais um desviado dentro da igreja, seja um embaixador do reino. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Posso orar, pastor, rapidinho? Vamos colocar de pé. Glória a Deus.
Ainda há muito para você fazer no reino de Deus. E sim, o Senhor te quer como servo. Pai, nós engrandecemos ao teu nome. Senhor, eu te agradeço porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E hoje, nessa manhã, se renovou mais uma vez a sua misericórdia e o seu amor, nos trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. Senhor, perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor, se te abandonamos pelo caminho, se não buscamos mais o teu Espírito como deveríamos, ou se temos entristecido o teu Espírito, se temos apagado a chama que um dia estava acesa em nossos corações, se nós não temos mais feito aquilo que nós prometemos, se nós não temos mais aquele primeiro amor. Senhor, perdoa-nos. Dá-nos hoje essa oportunidade de sermos diferentes. Dá-nos hoje, Senhor, a esperança, a alegria da tua salvação. Senhor, eu lembro do salmista, a oração dele dizendo: não retire de mim o teu Espírito e renove em mim um coração reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, Senhor, se há tristeza no nosso coração, se não há mais esperança, se nós não sabemos mais aquilo a quem nós temos servido, se nós não conhecemos mais o teu poder, então traz em nós novamente, Senhor, enche-nos com teu Santo Espírito, que a tua igreja seja renovada, que a tua igreja, Senhor, seja capacitada para o teu reino, Senhor, porque nós não queremos te servir de qualquer maneira, nós queremos te servir com as vestes limpas, Senhor, com o coração quebrantado, porque nós queremos trabalhar na sua seara, Senhor, não na nossa, mas na tua seara, Senhor, no seu trabalho, continuar a obra que o Senhor começou, permanecer, Senhor, no caminho que é Cristo, porque a tua palavra diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor, nós queremos permanecer neste caminho, meu Pai. Aleluia, Senhor, glorificado seja o teu santo nome. Senhor, cada mensagem que eu ouço dessa me dá alegria, Senhor, e a esperança. E entendo, Senhor, que o Senhor não desiste de nós, o Senhor ainda aviva a tua igreja. Então, Senhor, enche o coração de cada servo teu aqui, renova nessa manhã cada um de nós. E, Senhor Jesus Cristo, que não venhamos esperar para sair daqui diferente do que entramos, mas que agora o Senhor já tire de nós todo o nosso eu e nos encha do teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.